Ah, beleza. Bom, então a gente vai começar a aula 11 agora. A gente tem mais três aulas até a prova. Pelo meu cronograma, eu vou terminar de dar a matéria da P1 na aula que vem. Então, na aula de hoje, na verdade, a gente já vai ter visto grande parte, né, da matéria da P1. Vai ficar faltando só teorema central do limite e a aproximação da binomial pela normal. E aí as outras duas aulas, eu ainda não decidi, mas eu quero deixar pelo menos uma delas para fazer exercício com vocês. E a outra, talvez eu faça exercício também, mas talvez eu aproveite para adiantar um pouco a matéria da P2, tá? Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns dos tópicos que ficaram faltando, né? Vamos falar sobre covariância e correlação, sobre a relação entre covariância e independência, média e variância de combinação linear de variáveis aleatórias. A gente já tinha visto isso para duas variáveis, né? Mas a gente vai ver a generalização para mais variáveis. E no final a gente vai falar sobre combinações lineares de variáveis normais independentes. Bom, na aula passada eu acho que tinha ficado um exemplo sem fazer, que era um exemplo de normal. Eu vou deixar aquele exemplo, eu coloquei até na lista de exercícios de vocês. Se der tempo na aula de hoje, eu volto para ele, tá? Mas se não, ele fica como exercício. Porque na aula de hoje a gente vai usar normal também. Então eu acho que a gente vai ter mais prática com a normal, mesmo se a gente prosseguir sem fazer aquela questão. Mas, sobrando tempo, eu faço. E eu coloquei na lista, só falta colocá-la no Google Classroom. Mas eu vou fazer isso ainda hoje, porque ela já está pronta. Só vou, de repente, botar mais um ou dois exercícios e eu submeto lá. Bom, então com o conteúdo propriamente dito da aula de hoje, né? A gente vai falar de covariância e correlação primeiro, tá? Então vamos lembrar primeiro o conceito de variância, né? A variância de uma variável aleatória, a gente definiu como sendo o valor esperado do quadrado das distâncias entre a variável e a sua média, né? Que era aquele conceito de que você tem a média da variável aleatória aqui, é de x, e aí, vamos ver, se você fizer talvez vamos fazer aqui um caso contínuo, né? Então, o que seria a variância? Se isso aqui for a densidade da variável aleatória, o que é a variância? Bom, a variância é a média das distâncias de cada observação, de cada valor da variável aleatória, né? Até a sua média. Então, isso aqui vai dar uma distância, isso aqui vai dar outra distância, e aqui vai dar outra distância, e assim sucessivamente. A média de todas essas distâncias ao quadrado fica sendo a variância. E a gente viu que ela é uma medida de dispersão, porque quanto maior o valor da variância, maiores vão ser as dispersões, né, dos valores da variável aleatória com respeito à sua média, tá? Essa média, claro, ela é ponderada pelas alturas da densidade, né? Então aqui a gente tem uma infinidade, se fosse calcular essa variância, a gente teria uma infinidade de pontos, né? E a gente calcularia via integral, né? Seria a integral de x menos e de x ao quadrado fx de x, tá? Por definição. Isso aqui é a variância. Que menos infinito mais infinito. Isso aqui é definido como variância na variável aleatória x. Bom, é a mesma coisa se eu fatorar desse jeito. O valor esperado de x menos e de x vezes x menos e de x, tá? É a mesma coisa. Só peguei esse quadrado aqui e dividi em duas partes e fiz a multiplicação, né? Então, beleza. Isso aqui é o que a gente chama de variância, tá? E a covariância? Bom, covariância é uma medida que ela não é referente a uma variável apenas, mas sim a duas. Então, a gente sempre vai falar de covariância entre duas variáveis, tá? Então, a covariância entre variáveis aleatórias x e y, eu defino como covariância x e y, né? Aí a gente vai denotar assim, x, y, isso quer dizer covariância entre x e y.
ela é definida como, é similar à variância. Só que como a variância é x menos e de x, x menos e de x, a covariância, ela troca um x menos e de x por y menos e de y. E a outra se mantém. Então é como se ela pegasse uma parte da variância com respeito a x e outra parte da variância com respeito a y, tá? Eu não consigo fazer uma interpretação muito melhor do que essa a partir da fórmula. Da variância dá, é só você pensar em termos de distância, média das distâncias ao quadrado de cada ponto para sua média. Mas a covariância fica difícil. A gente vai ver pelas propriedades da covariância por que faz sentido a gente chamar assim, né? A gente vai entender então o que significa covariância quando a gente começar a ver as propriedades. Mas ela é definida dessa forma. E aí a primeira coisa que a gente nota é essa simplificação que eu coloquei aqui, ó. Isso aí vai decorrer da linearidade da esperança. Como assim? Bom, se a gente fizer a conta, covariância entre x e y é definida como valor esperado, x menos e de x, vezes y menos e de y. Aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Só para facilitar a minha vida, eu vou chamar isso aqui de μy, é a média de y. Isso aqui eu vou chamar de μx, é a média de x. Esses caras são constantes, não são variáveis aleatórias, tá? Então vai ficar E de... Aí é só fazer a distributiva, tá? Vai dar E de xy menos x μy menos μx y mais μx μy. Aí agora, pela linearidade da esperança que a gente já viu, né? A combinação linear do valor esperado é o valor esperado da combinação linear, então vai ficar E de xy menos E de x μy, desculpa, menos E μx y, mais dessa parte aqui, mas essa parte é toda constante, então o valor esperado de constante é a própria constante. Tá? Bom, então simplificando, né, isso aqui vai dar xy menos constante, né, esse μ de y, então posso tirar do valor esperado, vai ficar μy é de x, menos, aqui vai ficar μx é de y, mais μx, μy. Aí, isso aqui vai ficar E de x, E de xy, menos, esse cara daqui é o que? μx, né? E esse aqui é μy. Um desses μx, μy vai cortar com esse μx, μy que está aqui somando. Então vai ficar E de xy menos μy, μx. Mas quem eram esses caras, né? Lá no início eu estava chamando E de y de μy. Então posso trocar esse cara por E de y. E esse aqui eu posso manter como E de x. Então nota que a gente obteve exatamente a fórmula que está aqui, tá bom? Então o que a gente tem? Covariância de x e y pode ser calculada dessa forma, mas geralmente isso vai ser mais complicado calcular assim. Se você consegue calcular de um jeito, consegue calcular do outro, só que esse jeito aqui é mais conta. Então você pode simplificar e isso vai virar E de xy menos E de x E de y, tá? Ficou alguma dúvida nessa conta, pessoal? Não? Bom, então vamos às propriedades, né? Então, o que acontece? Covariância de x com x, né? Bom, porque a covariância sempre é uma medida entre duas variáveis. Se eu colocar as mesmas variáveis, por exemplo, x e x, isso vai dar var de x, tá? Bom, isso por definição, né? Porque se você pegar aonde aparecer y na definição e colocar x, aí você vai ter exatamente a fórmula da variância, tá? Então a covariância entre uma variável aleatória e ela mesma,
é a variância da variável aleatória, tá? Oi. Professor, eu não entendi estatisticamente o que significa Pois é. covariância. Ela é difícil de entender pela fórmula, né? Deixa eu ver se eu coloco... Deixa eu avançar então e mostrar para vocês só a interpretação, porque aí talvez fique mais claro. É porque eu realmente não tenho uma forma de interpretar essa fórmula. Eu, pelo menos, não conheço. Mas a gente pode ver pelas propriedades, olha. Aqui você tem duas variáveis aleatórias, y no eixo y e x no eixo x, tá? Para todos esses gráficos aqui. A covariância, ela é uma medida de relação linear entre a variável y e a variável x. Quanto maior a covariância, tipicamente, maior vai ser a relação de linearidade entre x e y. Então, aqui, nesse caso, a relação não é perfeita, tá? Ela não é perfeitamente linear no sentido de que eu não posso escrever as realizações da variável y como sendo y igual a ax mais b. Isso aqui não é válido nesse gráfico. Mas a gente vê que existe uma linha, né, passando pelos pontos, e parece que os pontos estão guardadas as aleatoriedades referentes a x e y. Parece que quando o x aumenta, a tendência é que y aumente também, né? Então, se isso acontece, é porque a covariância entre x e y é positiva e mais ou menos elevada, tá? Isso vai ser relativo, mas... Tá? Porque, enfim, a relação é clara de que existe uma tendência de que quando o x aumente, em média, y vai aumentar também, mas, enfim, né, cada ponto vai ter a sua aleatoriedade, então eles não vão cair certinho sobre a reta, mas, em média, a gente observa que aumentando x, x tende a aumentar, y tende a aumentar. Agora, nesse exemplo da direita, a gente tem uma covariância negativa, porque porque a relação entre x e y é uma relação que não é direta, né? É uma relação linear invertida. Quer dizer, linear invertida, nem sei se esse termo provavelmente não é preciso, né? Mas a gente pode pensar que é uma relação linear negativa, porque quando o x aumenta, y tende a diminuir, de novo, né? Sempre em média, mas, enfim, a gente espera que para valores maiores de x, y em média seja menor, né? Y diminua. Então, nesse caso, a gente tem uma covariância entre x e y que é negativa de magnitude mais ou menos elevada, tá? Esse mais ou menos é porque é difícil de você saber o que é elevado e o que não é, porque a covariância ela varia numa escala real positiva ou negativa, tá? Então, a covariância entre x e y é um valor é um valor na reta, tá? Pode ser qualquer valor. Então, eu não sei dizer pela covariância se ela é alta ou não, tá? Vai depender da variância de x e vai depender da variância de y. A gente vai ver um jeito de contornar isso mais adiante. Mas a relação é essa. Quando a covariância é positiva, em geral, x e y tem uma relação aproximadamente linear, tá? Com um coeficiente A positivo. Mas é aproximado. Enquanto que se a covariância for negativa, a relação vai ser aproximadamente y igual a x mais b para A negativo. E nesse caso aqui, esse caso, a gente não observa nenhum tipo de tendência, né? Quando o x aumenta, o y não parece que aumenta também, né? Eles parecem variar de forma independente ou de forma não correlacionada. Então, nesse caso aqui, em que a gente não consegue colocar uma reta passando ou que a reta fica totalmente, sei lá, desconexa com o que a gente observa, a gente tem que a covariância entre x e y vai ser aproximadamente igual a zero, tá? Então tem esses três casos, ou a covariância vai ser aproximadamente igual a zero, ou ela vai ser positiva, ou vai ser negativa. E aí, quanto mais positiva, mais concentrada ao redor da reta vai ser a nuvem de pontos x e y, e quanto mais negativa também. Mas aí o fato de ser positiva ou negativa só me diz respeito à inclinação da reta que passa por aqueles pontos.
E só mais um caso, né, que é para a gente ter em mente que a covariância ela é uma medida de dependência, mas é uma medida de dependência linear, tá? Ela é sempre linear. Ou seja, quanto maior a covariância, mais próximo de uma reta vai estar o xy, né? Mas pode ser que as variáveis x e y tenham uma relação muito forte entre elas, né? Aqui está o x, aqui está o y. Aqui parece ter uma relação quadrática muito forte entre x e y. Parece que elas estão praticamente alinhadas aqui numa parábola, né? Nesse caso, o que vai acontecer com a covariância de x e y? Ela também vai ser aproximadamente igual a zero. Tá? Ela também vai ser aproximadamente igual a zero porque não existe uma reta que ao redor da qual, né, os pontos x e y estão variando conjuntamente, não tem. A relação é quadrática. Então, sempre que a gente tiver relação entre x e y, que não, mesmo que seja forte, mas que não seja linear, a tendência é que a covariância também seja próxima de zero. Tá bom? Ajudou um pouquinho isso? Não entendeu o que significa? De nada. Eu só peço desculpas para vocês porque eu não tenho como mostrar isso para vocês pela fórmula. Eu, pelo menos, não conheço. Talvez tenha algum jeito de interpretar. Com a variância, eu até consegui fazer alguma coisa, né, em termos de esperança do quadrado dos desvios com respeito à média. Mas a covariância é difícil. Então, não sei, mas... Enfim, se... Depois, quando a gente for falar de correlação, talvez fique um pouquinho mais claro, tá? Porque, por enquanto, a gente só está falando de covariância. Então, vamos prosseguir vendo outras propriedades, né? A segunda propriedade me diz que a covariância de x e y é a mesma que a covariância entre y e x. Bom, isso é óbvio, né? Porque se você trocar a ordem, o que vai acontecer é que vai trocar a ordem aqui. Mas aí vai dar na mesma, né? Se você trocar x por y e y por x aqui, vai dar a mesma coisa. Então, covariância de yx é a mesma da covariância de xy, tá? Então, essas duas propriedades são fáceis de ver. Outra propriedade, né? A covariância entre x e z vai ser igual a zero se z for uma variável constante com probabilidade 1. Isso de ser variável constante com probabilidade 1, você pode pensar se for constante, tá? Ou seja, a covariância, por exemplo, né? A covariância entre x e 1 é zero. Porque se 1 é uma constante, então a covariância entre variável aleatória e constante é sempre zero. A covariância entre x e azinho vai ser igual a zero para todo azinho na reta, tá? Sempre que eu digo que eu tenho uma variável que está na reta, ela não vai ser variável aleatória, tá? Então, enfim, eu estou dizendo para todo A na reta, quer dizer que é para todo A constante, tá? Qualquer constante que eu fixe, a covariância entre x e aquela constante vai ser zero, tá? Dá para ver pela fórmula, tá? Se você substituir o y por uma constante, essa constante vai sair, vai ficar... Vamos supor que o y é a, tá? Vai ficar a é de x, menos é de x, é de a. Mas a é constante, então vai dar a. Então aqui ficou a é de x, menos é de x, a. Então vai cortar, vai dar zero, tá? Então da fórmula a gente também consegue ver que vale isso aqui. Essa propriedade aqui é um pouquinho mais interessante. A covariância entre uma constante vezes uma variável aleatória é igual, e uma segunda variável aleatória, né, é igual a constante vezes a covariância. Ou seja, eu posso tirar da covariância tudo que for constante multiplicativa. Vamos ver por que isso vale, tá? Também decorre direto da forma. Covariância de AX com Y vai ser o quê? Vou usar a fórmula aqui, tá? Vai ficar E de AXY menos E de Y vezes E de AX. Tá? Aí essa constante aqui vai sair, vai dar A E XY menos A E de Y E de X
tá? Porque eu sempre posso tirar a constante multiplicativa do valor esperado, tá? E aí vai ficar A, que multiplica a covariância de x com y, tá? Ou seja, vale a propriedade 4. Como vale a propriedade 4 e tanto faz a ordem, tá? Também vai ser verdade que a covariância entre x e AY vai ser igual a covariância de xy, tá? Tudo bem? Porque tanto faz a ordem, né? A primeira e a segunda eu posso pensar, eu vou usar a propriedade 2, trocar aqui na esquerda, ficar AYX, aí eu uso a propriedade 4, tiro A fora, vai ficar A covariância de YX, aí eu uso a propriedade 2 de novo e inverto novamente. Eu vou chegar nisso aqui, tá? Ou seja, sempre que eu tiver uma constante multiplicando variável aleatória dentro da covariância, eu posso tirar, tá? Pois, só listei essas. Vou colocar mais algumas coisas aqui, tá? Deixa eu ver se vai aparecer mais pra cá. Não. Tá, vou colocar mais algumas propriedades aqui que vão ser importantes. Propriedade 5. Se eu tiver duas constantes, também vou poder tirar, tá? AX e BY. Eita. BY. Isso aqui vai ser expresso como A, B, covariância de XY. Tá? Bom, isso aqui vai ser fácil de ver, né? De novo, pela definição, vai dar A, B, XY, menos E de A, X, E de B, Y, ou seja, AB é de XY, menos A, B é de X, é de Y. Se eu colocar o AB em evidência, vai dar AB covariância de XY, tá? Então, propriedade 5, mostramos também. Eu vou colocar só mais uma, que é a covariância de uma variável qualquer, x, com uma combinação linear de duas variáveis aleatórias, AY mais BZ. Isso aqui funciona de forma similar à regra do produto lá da multiplicação com a soma, né? A distributividade da multiplicação com a soma. Vai ficar a covariância de xy mais b covariância de xz. Tá? Tudo bem? O que eu fiz aqui? Eu combinei x com AY, aí ficou covariância de x e AY, o A saiu da covariância, mais covariância de x com BZ, só que o B, que estava multiplicando aqui o Z, saiu da covariância, tá? Então vamos ver por que isso aqui vale. Isso vai dar, por definição, vai ser do produto das variáveis, né, x vezes AY mais BZ, menos o valor esperado de cada uma separado. X é... aqui eu não preciso disso. É AY mais BZ, tá? Bom, aí vai ter que fazer umas distributivas, né? Vai ficar valor esperado de A XY mais B XZ menos E de X vezes, aqui vai dar A é de Y mais B é de Z. Bom, aí vai ficar um monte de simplificação para fazer, né? Vai dar A é de XY mais B é de XZ
menos A é de xy. Peraí, eu fiz isso certo? Eu acho que... Tá, fiz. Menos B é... Ah, peraí, desculpa. Escrevi errado aqui. É de x vezes é de y mais B é de x é de z. Ah, peraí. Vou aumentar um pouquinho. Ah. Nossa, que estranho, não tô conseguindo dar zoom mais. Ah, bom. Alguma coisa aconteceu, parece que funcionou. Tá. Então vamos continuar. Deu A vezes E x y. Aí agora eu vou pegar coisas em comum, tá? Vou pegar esse termo e esse termo aqui. Ficou... Se eu juntar esse com esse, vai dar o quê? Vai dar A covariância de xy, né? De x com y. É sempre x, y, tá? Na covariância. Covariância de x, y. E agora, nessa parte aqui em azul mais escuro, mais B, que multiplica a covariância de x e z. Tudo bem? Então tem essa propriedade, né? Eu posso fazer a distributiva, tá? Dentro, se eu tiver uma das entradas sendo uma combinação linear, vai virar a mesma combinação linear aplicada a cada uma das entradas, né? Então posso pensar como se eu estivesse multiplicando o x por isso e aplicando as respectivas covariâncias, né? Se eu pensar no produto, vai ficar AXY, então eu troco isso por A covariância de x com y, e se eu multiplicar o outro termo, vai dar mais BXZ, mas aí fica B covariância de x com z, tá bom? E aí eu só vou colocar mais uma propriedade, mas eu não vou mostrar, tá? É só porque, enfim, ela vai decorrer diretamente das propriedades que a gente já mostrou. Se eu tiver covariância AX mais BY e AZ, desculpa, C, vou colocar constantes diferentes, tá? CZ mais DW, o que vai dar isso aqui? Bom, isso vai ser, eu posso fazer a distributiva, tá? Igual eu fiz aqui antes, vai dar AC covariância de x com z mais AD covariância de x com w. Nossa, esse w ficou horrível. Mais BC covariância de y com z. Ficou faltando um mais BD covariância de y e w, tá bom? Bom, então, só para fixar, né, o que eu fiz foi só a distributiva aqui e eu tirei as constantes que caíam em cada parcela, né? Ficou alguma dúvida, gente, nessas propriedades? Não. Ok. Não? Beleza, vamos fazer então alguns exemplos e aí eu acho que vai ficar um pouco mais clara a interpretação de covariância, tá? E ela vai ser importante para a gente construir o conceito de correlação mais adiante, e a correlação é bem mais interpretável do que a covariância. Então vamos ver. A recíproca... Hã? Eu não botei teorema. Ih, será que eu apaguei algum teorema que eu deveria ter posto? Tem mais uma propriedade. Deixa eu colocar aqui. Teorema estranho.
Eu devo ter apagado algum slide sem querer. Bom, eu vou colocar aqui um teorema, tá? Que é muito fácil de verificar, que é se x e y são independentes, então a covariância entre x e y é zero, tá? Esse teorema é muito importante, eu vou chamar ele de teorema 1, porque, enfim, a seguir eu referencio ele como teorema 1. Então, se x e y são independentes, eu tenho que a covariância é zero, tá? Vamos ver por que vale isso. Então, prova do teorema 1. Bom, o que eu tenho no teorema 1? Eu vou supor x e y independentes, tá? Então, a covariância entre x e y, ela pode ser escrita como E de x e y menos E de x, E de y, tá? Bom, aí, aqui eu vou colocar um asterisco, porque é uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês, mas a gente vai ver que vale. Como x e y são independentes, o valor esperado do produto de x e y vai ser o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Isso só porque são independentes, tá? Isso em geral não é válido. E de x, y não é a mesma coisa que E de x vezes E de y. Mas se x e y são independentes, então isso acontece. E aí vai dar zero. Tá? Então, ficou faltando só mostrar, né? Eu vou colocar aqui como um lema. Um lema é uma coisa menor, tá? É um resultado menor que a gente usa para mostrar um resultado um pouco mais complicado, né? Aqui no caso é equivalente o nível de complicação, porque são só 3 linhas de conta, né? Mas o lema diz o seguinte, que se x e y são independentes, isso implica que o valor esperado de uma função qualquer, g, que só dependa de x, vezes uma outra função qualquer, h, que só depende de y, esse valor esperado vai dar o valor esperado de g de x, que multiplica o valor esperado de h de y. Tá? Ou seja, se eu tenho x e y independentes, o valor esperado do produto de uma coisa que só depende de x por outra coisa que só depende de y vai dar o produto dos valores esperados. Tá? Isso aqui a gente consegue ver muito fácil. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Prova do lema. Eu tenho que o valor esperado de g de x, h de y. O que é isso? Né? Bom, o valor esperado de uma função de uma variável aleatória é definido como o somatório de todos os valores possíveis daquela variável. Então, vai ficar o somatório x, y de g de x, h de y, multiplicado pelas probabilidades de qualquer que sejam os valores x e y, dos valores que você fixar aqui. Então, essa é a fórmula. Aqui eu estou fazendo para bivariado, tá? Mas é o mesmo princípio do univariado, em que o primeiro somatório eu vou somar por todos os valores possíveis de x, e o segundo, aqui ficou meio ruim o espaço, eu vou colocar y, pertencente a ômega de y.
Então, o que eu estou fazendo? Estou somando em todos os valores possíveis de x e y conjuntamente, os valores de g de x vezes h de y, ponderados pelas probabilidades deles ocorrerem, tá? Essa prova é a prova no caso discreto, tá? O caso que x e y são discretas. No caso contínuo vai ser igual, só que eu vou trocar os somatórios por integrais, mas vai valer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer só no caso discreto e vocês vão ver que é bem imediato, né? Aí o que acontece? Eu vou ter somatório x em ômega de x, y em ômega de y. Aqui vai ficar g de x, h de y. Só que como eu estou supondo que o x e o y são independentes, eu tenho que a conjunta fatora, né? Porque se eles são independentes, todos os eventos que só dependem de x são independentes dos eventos que só dependem de y. Isso aqui é o quê? É a probabilidade de x igual a x e y igual a y. Ora, esse é um evento que só depende de x, esse é um evento que só depende de y. Então, como x e y são independentes, esses eventos têm que ser independentes também. Então, vai separar como p de x igual a x vezes p de y igual a y. Tudo bem? Aqui eu só expliquei de novo, né, uma coisa que a gente já tinha visto, que é se x e y são independentes, a conjunta fatora, tá? Então, se x e y são independentes, a conjunta fatora, como o produto das marginais. E aí fica tudo muito fácil, porque agora, olha, esse somatório interno ele é em y, então eu posso tirar tudo que depende de x do somatório. E ele vai ficar preso no segundo somatório, x pertencente a ômega x, vai ficar g de x, px de x, e aí o que sobrou fica no segundo somatório, y ômega y de h de y, py de y, tá bom? Ah, bom, mas e aí a gente olha o que significa cada um desses termos, né? Isso aqui é o quê? Ora, isso é o somatório em todos os valores possíveis de g de x ponderado pelas probabilidades de cada x. Isso aqui, por definição, é o valor esperado de g de x. E aqui do lado, mesma coisa, é análogo, né? Isso aqui é h de y ponderado pelas probabilidades de y igual a y, então isso por definição é o valor esperado de h de y. E aí o lema está provado, tá? Ou seja, bom, para que eu fiz tudo isso, né? Eu provei que se o x e o y são independentes, o valor esperado de qualquer função de x vezes qualquer função de y vai separar no valor esperado da mesma função de x vezes o valor esperado da mesma função de y, mas só se for independentes. A independência eu usei quando passei daqui para cá, tá? Quando eu separei essa conjunta dessa forma, tá? E aí, voltando, né? Para que eu precisei do lema? Eu precisei do lema nessa parte do asterisco. Porque quando eu passei daqui para cá, o que eu fiz? Eu separei E de x vezes y, ficou E de x vezes E de y. Então, o que eu estou usando? Eu estou usando o lema no caso particular, em que G é identidade, ou seja, no lugar de G de x apareceu só x, e no lugar de H de y apareceu só y, tá bom? Então, ele separou como sendo E de G de x, H de y, ficou E de G de x vezes E de H de y, tá bom? E aí deu zero. Ficou alguma dúvida nessas contas, pessoal? Passou rápido demais? Foi lento demais? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar sim, professor. Beleza.
Bom, então vamos voltar para o exemplo, né? Eu estava falando do teorema 1, né, em que se o x e y são independentes, a covariância é zero. Então você pode pensar dessa forma como a covariância, ela medindo o grau de dependência de x com y. Quando a covariância é zero, essa dependência é a menor possível, né? Porque quando ela é zero, quando o x e o y são independentes, eles implicam que a covariância é zero, tá? Agora, a recíproca, isso é muito importante, a recíproca do teorema 1, ela não é verdadeira. Alguém não sabe o que é recíproca em termos de matemática? Não precisa ter vergonha de assumir que não viu ou não sabe o que é isso não, porque, enfim, é uma terminologia, tá? Talvez vocês não tenham ouvido em termos de teorema, mas a recíproca diz, se eu tenho um teorema, ele fala se A, então B. Então isso aqui é uma sentença, se A, então B. Se vale a sentença A, então vale a sentença B. A recíproca é o contrário, é a implicação invertida, que é se B, então A. Tá? A recíproca ela não é verdadeira. Ou seja, se a covariância entre x e y for zero, não necessariamente o x e o y vão ser independentes. Tá? Então tem que tomar cuidado. A covariância entre x e y ser zero, ela é meramente um indicativo de que talvez as variáveis sejam independentes. Mas você ainda precisa mostrar, por exemplo, que a conjunta fatora. Tá? Não basta mostrar que a covariância é zero para mostrar que é independente. Você tem que mostrar que vale essa fatoração. P de x, y é igual a P de x, P de y. Tá? Então vamos ver um contra-exemplo, né? Um exemplo que mostra que a implicação com sentido contrário não é válida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar variáveis aleatórias x e y com covariância zero e vou mostrar que as duas variáveis são dependentes, tá? Então, de fato, olha, eu vou tomar uma variável z, que é normal 0,1, e aí eu vou definir o x como sendo igual a essa variável z, tá? E eu vou definir o y como sendo igual à variável z ao quadrado. Quando eu for calcular a covariância de x com y, ora, isso dá covariância de z, porque x igual a z, e z ao quadrado, porque y igual a z ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? O valor esperado do produto, né? Ou seja, de z ao cubo, menos valor esperado de z, valor esperado de z ao quadrado, tá? Ora, valor esperado de z é zero, porque eu estou na normal 0,1. E quem é o valor esperado de z ao cubo? Bom, o valor esperado de z ao cubo vai ser zero também. Tá? Por quê? Porque isso aqui é meio chato de ver, mas enfim. Vai dar valor esperado de z3 vezes a densidade de z, que é 1 sobre raiz de 2π, elevado a menos meio, z2. Isso aqui é a densidade da normal 0,1, tá? Então aqui vai dar menos infinito até mais infinito, dz. Ora, essa função aqui é uma função ímpar, concorda? Lá do cálculo, isso aqui vai dar uma função ímpar. Por quê? Porque se eu chamar isso aqui de g, eu tenho que g de z menos g de z é igual a g de menos z. Integral de função ímpar na reta toda, né? E ela é função ímpar e simétrica também. Então, na reta toda, isso aqui vai dar zero, tá? Então, é só um exemplo para mostrar que eu peguei duas variáveis aleatórias, z e z quadrado, de tal forma que a covariância entre as duas deu zero. Só que z e z ao quadrado são claramente não independentes, né? Porque da formulação, né, z e z ao quadrado são dependentes. Por quê? Se eu sei o valor de z ao quadrado, altero totalmente as chances de z acontecer, né? Altera totalmente a lei de probabilidade sobre z. Porque eu sei que se o z for z ao quadrado,
Não, quer dizer, porque se eu sei que z ao quadrado é igual a zzinho, então... deixa eu escrever aqui. Se eu sei que z ao quadrado é igual a zzinho, então eu sei que o z só pode ser dois valores. Ou z é raiz de zzinho, ou z é menos raiz de zzinho. Então alterou totalmente. O z era normal, né, antes. Então, se eu for olhar para a distribuição de z, dado que o z ao quadrado é zzinho, essa distribuição virou até discreta, só pode ser dois valores. Tá? Ou seja, z e z ao quadrado são dependentes, mas a covariância entre as duas é zero. Tá bom? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Talvez tenha ficado um pouco corrido, né? Mas essa justificativa dessa integral é por ser uma função ímpar, tá? É uma função ímpar que ela é... A função ímpar ela não é simétrica, porque ela vai ser algo assim, né? Algo desse tipo. Isso aqui é x ao cubo, por exemplo. Essa função não vai ter essa cara porque tem esse produto aqui. Mas ela vai ser uma função ímpar. E por ser uma função ímpar, ela vai ter essa propriedade. A parte positiva dela vai ser igual a menos a parte negativa. Igual o que acontecia com aqui x, aqui y, né? Com y igual a x ao cubo. Se eu parasse a integral aqui em sei lá, menos a integral vai dar zero, porque essa área aqui vai ser igual a essa área daqui. Isso acontece porque a função y igual a x ao cubo é uma função ímpar. Aqui é a mesma coisa, é uma função ímpar. Então, aqui no caso eu parei menos infinito mais infinito, mas, enfim, tem umas tecnicalidades. Por exemplo, se eu fizer essa integral de y igual a x ao cubo do menos infinito até mais infinito, essa integral ela não vai existir. Não posso dizer que ela é zero, porque ela diverge, tá? Ela diverge, a parte da direita diverge para mais infinito, a parte da esquerda diverge para menos infinito. Eu não posso dizer que a integral vai dar zero, tá? Aqui não vai ter esse problema porque a função ela não vai crescer indefinidamente, porque essa parte aqui, que é exponencial de menos z ao quadrado, ela decai para zero muito mais rápido do que esse cara vai para infinito. Então, essa função ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Tá? E aí tudo bem eu fazer integral de menos infinito até mais infinito, porque esses caras aqui eles vão para zero, e vão para zero rápido o suficiente, de tal forma que essa região aqui ela tem integral finita, sei lá, a, e essa aqui também tem área finita, menos a, e elas vão cancelar, tá bom? Enfim, dei várias voltas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então, recapitulando, né? Se a gente tiver duas variáveis aleatórias independentes, a covariância entre elas vai ser zero. Se a covariância é zero, não necessariamente as variáveis são independentes, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Foi isso que eu mostrei aqui com todos esses algebrismos e todas essas contas, tá? Aí, bom, aí aqui vem a interpretação, né, que eu já fiz com vocês. Eu só estou vendo o que tem mais à frente. Eu acho que... Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu tô com uma versão dos slides que não é a mais atual. Eu acho que eu não devo ter baixado do Overleaf. Deixa eu só checar para ver se é isso mesmo, porque aí eu trabalho com com a versão mais atual. Estranho isso. Será que eu baixei muito antes de terminar de fazer as aulas? Que estranho. Tá bem diferente. Deixa eu fazer o download aqui então.
Eu achei estranho porque estava faltando um slide ali depois daquele exemplo da Poisson. Deixa eu chamar isso aqui de novo para não perder. Vamos subscrever com outro. Que estranho. Geralmente eu só baixo para o meu computador depois que eu termino de fazer os slides. Por alguma razão parece que eu baixei antes e não terminei. Esquisito. Bom. Era isso que eu estava estranhando, porque não tinha parte de correlação. Então tá, vamos lá. Desculpa aí por esse tempinho, pessoal. Mas, bom, vamos prosseguir então com os slides mais atuais. Eu acho que tinha alguma coisa aqui antes. Será que eu esqueci de falar com vocês? Realmente, eu esqueci. Tenho mais uma propriedade importante de covariância, antes de a gente falar de correlação, tá? Que é essa propriedade 6 aqui. Vamos lá. Caraca, hoje é terrível o negócio, esquecendo de tudo. Então, vamos só voltar e ver essa propriedade 6. Ela diz o seguinte, que a variância de AX mais B, Y, ela é escrita como A2 var de X mais B2 var de... Não, B2... tá certo. B2 var de Y mais 2AB covariância entre X e Y, tá? Bom, isso aqui vai ser um caso particular da propriedade que a gente viu aqui antes, tá? Tá enunciado aqui como uma propriedade 5, que eu mostrei para vocês antes, olha. É covariância de AX mais BY com CX mais DY. Aqui eu usei variáveis diferentes, eu usei Z e W, tá? Mas tudo bem. Para variáveis iguais também vai valer, obviamente. Vamos ver por que vale isso daqui, tá? Quem é a variância entre esses dois caras? Isso vai dar o valor esperado ao quadrado, né? Não, vou fazer o seguinte. Vou fazer melhor. A variância, a gente já viu que a variância de uma variável aleatória pode ser escrita como a covariância entre a variável aleatória e ela mesma, tá? Então, a variância de uma variável é a covariância entre ela e ela mesma. Vamos ver. A gente tinha visto aqui, né? Variância da variável aleatória é a covariância da variável com ela mesma, tá? Se eu fizer isso, aí agora é muito fácil, basta eu usar a distributividade, né? Isso vai dar a covariância x com x mais AB, A ao quadrado, covariância x com x, mais AB, covariância de x com y, mais AB, covariância y com x, e aí vou precisar de mais um espacinho. Ficou faltando B2, covariância YY, né? Aí, bom, de novo, né, covariância de uma variável com ela mesma vai dar variância daquela variável aleatória. Então, deu var de x mais... Aqui, olha, deu AB, covariância de x com y, mais AB, covariância de y com x. Mas tanto faz, y com x ou x com y, né? A covariância é a mesma. Então, eu posso escrever como sendo 2 vezes AB, e aí eu escolho a ordem que eu quiser. Vou escolher, por exemplo, XY, tá? Mas, aí faltou, eu já misturei esse termo com esse termo, falta só esse último. Isso aqui dá B2 var de Y.
tá bom? Então provei, né? A2 var de x mais B2 var de y mais 2AB é covariância de xy. Por que essa propriedade é importante? Porque ela me diz a covariância, ela me diz a variância de combinação linear de variáveis que não são independentes, tá? Porque a gente tinha visto antes que se o x e y fossem independentes, né? Então se x e y são independentes, então eu podia escrever a variância de AX mais BY, isso a gente viu, acho que foi lá na aula 5, se eu não me engano. Aquela que eu acabei gravando e botei lá no YouTube, porque caiu... Eu coloquei no YouTube antes e não dei aula para... ao invés de dar aula para vocês no dia, acho que tinha caído no feriado, aí eu coloquei a aula online fora do feriado para vocês assistirem. Então, o que a gente tinha? Era a variância de AX mais B e Y. Se o X e o Y forem independentes, isso aqui dava A2, variância de X, mais B2, variância de Y. Lembrando, né, sempre que eu for tirar da variância, eu tenho que tirar a constante ao quadrado para não dar que não dá o risco de dar variância negativa. Então, olha, isso aqui acontecia, mas só se o Y e o X fossem independentes. Aí a gente tinha visto isso lá. Agora, com o conceito de covariância, a gente consegue calcular quem é a variância de AX mais BY para o caso em que X e Y são não independentes, tá? Então, é mais geral. E nota que, dessa fórmula aqui, eu consigo deduzir essa. Por quê? Porque se o X e o Y forem independentes, o que vai acontecer? Na hora que eu for usar essa fórmula, vai ficar aqui, vai aparecer o mais 2 vezes AB, covariância de XY. Mas a gente já viu, né, no teorema... Cadê? Agora eu apaguei. Tá aqui. No teorema, a gente já viu que se X e Y são independentes, então elas são não correlacionadas, ou a covariância é zero. Então, se a covariância é zero, essa parte é zero. Então, a fórmula da variância coincide, né? Então, essa aqui é a fórmula mais geral, né? Essa é a fórmula mais geral. Ela vale para x dependente ou independente de y, tá bom? Então, tinha ficado faltando falar dessa propriedade aqui, que é bastante importante, tá? Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Acho que era mais assim uma aplicação meio que direta daquela questão da distributividade, né, dentro da covariância. Bom, então a gente fechou o que estava falando sobre covariância e agora a gente vai falar sobre correlação, tá? A correlação era mais interpretável do que a covariância, porque a covariância ela varia na reta, tá? E a correlação não. A correlação ela varia dentro do intervalo menos 1, 1. Então, essa covariância ela está sempre no intervalo menos 1, 1. Vamos ver qual é a definição. A definição de correlação é a covariância entre x e y dividido pelos desvios padrões. Se você não lembra o que é desvio padrão, bom, tudo bem, desvio padrão, eu relembro aqui, desvio padrão de x é a raiz da variância de x. Essa é a definição de desvio padrão. Lembra lá que a gente falou que, como a variância era uma média de coisas de x ao quadrado, de uma função quadrática de x, o que acontecia é que a variância estava medida em unidades quadráticas, né, de x. Então, se x era, sei lá, metros por segundo, medido em metros por segundo, então a variância dava medida em metros por segundo, tudo ao quadrado, metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Que fica uma unidade meio estranha de interpretar. Então, o desvio padrão, quando a gente tira a raiz, a gente volta para uma unidade que é mais interpretável, digamos assim. Então, a correlação ela é definida dessa forma. É você pegar a covariância e dividir pelo desvio de cada variável. Tá? Divide pelo desvio de x multiplicado pelo desvio de y. Tá?
Acontece, e aí eu não vou mostrar isso, porque senão vai ficar muito pesado essas coisas de demonstração, mas a gente pode mostrar que a correlação entre duas variáveis aleatórias sempre está entre -1 e 1, tá? Aí, isso daí torna mais fácil de você interpretar a correlação do que a covariância, porque existe um limite para a correlação. Então, a gente sabe que se a correlação for próxima de 1, ela vai ser muito alta, porque ela vai estar próxima do maior valor que ela pode assumir. Da mesma forma para o -1, se a correlação estiver próxima de -1, ela vai ser uma correlação bem forte, porque ela está próxima do valor mais extremo que ela pode assumir. Então, a correlação é mais interpretável nesse sentido, tá? Então, por exemplo, quando a gente for ver esses gráficos de novo, essa correlação, agora em termos de correlação, tá? Antes eu estava falando em termos de covariância. Em termos de correlação, a correlação entre x e y, nesse caso, tá? Aqui eu devia ter calculado exatamente a correlação para mostrar para vocês. Mas essa correlação ela vai ser não só positiva, como ela vai ser mais ou menos próxima de 1. Tá? Porque é uma relação clara. Se os pontos estivessem perfeitamente alinhados, por exemplo, se fosse algo assim, em que os pontos, aqui eu tenho realizações da variável x e aqui eu tenho realizações da variável y, tá? Ou seja, eu simulo conjuntamente x e y e eu boto no plano cartesiano. Se eles estiverem perfeitamente alinhados, a correlação, a gente vai ver, né? A correlação entre x e y vai ser exatamente igual a 1. Ou seja, a correlação é 1 quando os pontos estão perfeitamente alinhados. Quando estão próximos de estarem perfeitamente alinhados, vai estar próximo de 1. Aqui, na verdade, talvez eu devesse dar um chute, tá? Dizer que está aproximadamente igual a talvez 0,7, algo assim, tá? 0,7, sei lá. Tá? Então, se os pontos estiverem perfeitamente alinhados, a correlação vai dar 1. E a gente vai ver isso. Tá? Então, vamos olhar aqui qual a interpretação, né? O Teorema 2 ele só diz que a correlação está entre -1 e 1, sempre. E aí vamos ver essa observação, né? Ela diz o seguinte: se a correlação entre x e y for positivo, a gente vai dizer que os x e y são positivamente correlacionados, né? Óbvio. E se a correlação é menor do que 0, diremos que x e y são negativamente correlacionados. Agora, nota uma coisa. A correlação... Caramba, eu estou pensando em correlação e escrevendo covariância. A correlação entre x e y, se ela for positiva, o que acontece com a covariância? Se a correlação entre x e y for positiva, se isso aqui for positivo, ora, o desvio padrão sempre é positivo, porque é uma raiz. Então, aqui positivo, positivo, esse cara vai ser positivo. Então, se a correlação é positiva, é porque a covariância também é positiva. E se a covariância for positiva, a correlação também vai ser positiva, tá? Da mesma forma, se a correlação, aí de novo, se a correlação entre x e y for negativa, a covariância vai ser negativa, certo? Porque se esse cara for negativo, isso aqui sempre é positivo. Então, o único jeito de ser negativo é se isso daqui de cima for negativo também. Então, a covariância de x e y vai ser negativa. O contrário, né, o recíproco também é verdade. Se a covariância for negativa, ora, como o denominador sempre é positivo, a correlação vai ser negativa também. Então, preserva aquela interpretação que eu estava falando com vocês para a covariância. Para a correlação, ela também é válida. Lembra que eu estava falando, se a covariância for positiva, então a relação entre x e y, em média, é uma relação crescente. Era essa palavra que estava faltando, eu lembrar. É uma relação que é aproximadamente linear e em média crescente entre x e y. Se a covariância for positiva. Então, como a covariância vai ser positiva somente se a correlação for positiva, então vale a interpretação para a correlação também. Se a correlação for positiva, a relação linear é crescente. Se a correlação
for negativa, então, aqui, sei lá, aproximadamente igual a menos 0,7, então, porque a relação em média entre x e y é uma relação decrescente, tá bom? Ufa, caramba, falei bastante. A minha língua você já chega a estar dormente já. Então, sobre correlação é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Talvez só o que tenha ficado estranho é que eu fiquei devendo para vocês a demonstração de que a correlação está entre menos 1 e 1. Mas eu vou continuar devendo. É uma demonstração que ela não é tão fácil de fazer. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber como que ia ficar a correlação no caso daquele gráfico da função quadrática. Ah, boa pergunta. Aqui a correlação vai dar aproximadamente 0 também. Eu estou escrevendo covariância toda hora. A correlação vai ser aproximadamente 0. Tá? Por que ela vai ser aproximadamente 0? Porque se a covariância é aproximadamente 0, vamos ver aqui. Ora, a correlação também vai ser, né? Porque ela vai ser aproximadamente 0 multiplicado por alguma coisa que é positiva, tá? Tudo bem? Obrigado. Nada. Se os desvios... pode acontecer uma coisa engraçada, né? Que se os desvios padrões forem muito pequenos, de x e de y, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que ele vai aumentar a covariância, né? Se a covariância estava próxima de 0, ela vai ficar um pouco mais... ela vai aumentar. Então, talvez a correlação aumente também, né? Só que esse cara não pode ser arbitrariamente próximo de 0, porque, enfim, a razão tem que estar entre menos 1 e 1. Então, se esses caras diminuem muito, se o desvio padrão de x e o desvio padrão de y forem muito pequenos, meio que tudo bem, porque a covariância vai ser menor ainda, tá? Então, a gente pode pensar que se a correlação for aproximadamente 0, a covariância também vai ser. E isso vai valer também nesse caso quadrático, tá bom? Então, só para frisar com vocês que a correlação é uma medida de correlação linear. A gente que é professor, a gente já sabe desse fato. Então, a gente fala só correlação. Mas na nossa cabeça a gente já sabe. Isso aí é uma correlação linear, tá? Então, você pode, se você quiser, passar a chamar de correlação linear. Na verdade, o nome é correlação linear. É que a gente está tão acostumado a saber que a correlação já é linear, a gente nem fala nada. Correlação. Mas só para frisar para vocês que a correlação é uma medida de dependência linear, meramente. Se a dependência for outra, a correlação vai ser aproximadamente 0. E aqui tem um teorema que é muito importante, que era o que motivava aquela noção que eu mostrei para vocês, né? Se a correlação entre x e y for 1, os pontos estão perfeitamente alinhados. Vamos ver o que diz o teorema. Teorema 3 é o teorema da correlação linear perfeita. Se x e y são variáveis aleatórias, tais que o y é ax mais b, e aí esse a e b são números reais, e o a é diferente de 0, né? Bom, por que eu estou pegando a diferente de 0? Porque eu não quero que y seja constante, entendeu? Então, só para me desvencilhar desse caso degenerado, tá? Então, x e y são variáveis aleatórias, e aqui o y é perfeitamente uma relação linear entre x. Ou seja, se eu simulo um valor de x, eu automaticamente sei qual o valor de y, tá? Você pode pensar aqui no caso como x sendo a face que sai num dado quando você joga, e o y como sendo o valor daquela face multiplicado por 2 mais 3. Então, se você sabe a face, você sabe o y. Se você sabe o y, você sabe a face. Então, a relação é perfeitamente linear entre x e y. Se isso acontece, né, se existem números a e b, tais que o y é ax mais b, onde x é variável aleatória, então a correlação entre x e y vai ser 1 se o a for positivo e vai ser menos 1 se o a for negativo. Olha só que legal, isso aqui está falando exatamente aquele caso que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Se eu puder escrever o y como sendo igual a ax mais b, então é porque
Tudo bem, o x é aleatório, mas uma vez que eu simulei o x, os valores de y estão todos alinhados, tá? Tudo bem? Então, o que ele está falando aqui, olha? Que se o A for positivo, ou seja, se o alinhamento for crescente, a correlação vai ser exatamente igual a 1, tá? Então, isso aqui é esse caso. Esse caso é o A positivo, então a correlação entre x e y é 1. Agora, se a gente for olhar o caso negativo, né? X e y, aqui também y sendo escrito como ax mais b, só que agora a relação é perfeitamente decrescente. Então os pontos vão estar alinhados, tá? Aqui eu tô com A negativo. E o teorema me diz o quê? Que se y é ax mais b com A negativo, a correlação é menos 1. Correlação é menos 1, tá bom? Bom, então legal, esse teorema, ele realmente confirma aquilo que eu falei com vocês antes, aquela interpretação, né? De que quanto mais perto de 1 a correlação tiver, mais alinhados os pontos tenderão a estar, entendeu? Quanto mais próximo de menos 1 ou de 1, mais próximos de estarem alinhados. Sendo que no caso extremo, em que a correlação é 1, os pontos estão perfeitamente alinhados e o coeficiente angular é positivo, ou seja, a relação é perfeitamente crescente, linear. E se a correlação for menos 1, a relação é perfeitamente decrescente, também linear. Tá? E aí, como uma observação, essa observação é bem interessante. Ela diz o seguinte, que vai valer a recíproca do teorema 3, tá? E a gente também não vai ver a prova, a gente não viu a prova de que a correlação vai dar 1. A gente até pode ver, depois eu vou fazer com vocês. Mas a recíproca também é válida, que é uma coisa bem forte, né? Que diz o seguinte, se você tiver a correlação, se você tiver duas variáveis, x e y, aí você calculou lá a correlação entre x e y e descobriu que essa correlação é 1. Então, você pode afirmar que y é ax mais b, tá? Não tem outro jeito. O único jeito de ter a correlação entre x e y igual a 1 é se o y for exatamente igual a ax mais b para algum valor de a positivo. Tá? Da mesma forma, aqui na verdade deveria ser menos 1, tá? Se a correlação entre x e y for igual a menos 1, então eu tenho y igual a x mais b, onde o a é negativo, tá? Tudo bem, pessoal? Eu não sei se eu faço com vocês essa conta ou se eu deixo. Eu acho que... Deixa eu pensar aqui. Dá pra fazer. Eu vou fazer ela mega rápido, tá? Então, o que eu vou fazer eu vou escrever y igual a x mais b, tá? E aí eu vou calcular a correlação entre x e y. O que vai acontecer? Essa correlação vai dar covariância entre x e y sobre a fórmula, né? Sobre o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Aí eu tenho que desmembrar. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. 1 é covariância x ax mais b. Isso vai ficar a covariância de x com x mais covariância de x com b. Como b é constante, a gente já viu que essa covariância dá zero. Então isso aqui deu a variância de x, né? Porque a covariância de x com ela mesma. Então 1 eu já simplifiquei como a var de x.
Vamos ver o 3, então. Eu pulei o 2, tá? Desvio padrão de x é igual a raiz da variância de x. Ah, aqui eu devia ter feito y. O desvio padrão de y é a raiz quadrada da variância de y. E a variância de y vai ser... Ah, bom, vai ficar a raiz quadrada de var de ax mais b. Constante dentro da variância, ela não altera em nada. Então eu posso tirar. Então vai ficar raiz de A2 var de x. Quem é a raiz de A ao quadrado? Isso é o módulo de A. Então deu módulo de A. Multiplica a raiz da variância de x, que é desvio padrão de x. Tá? Aí se a gente substituir, né? Eu vou chamar, então, a correlação. Então, a correlação entre x e y, olha o que ela vai ficar. A covariância deu A var de x. Embaixo, o 2 se mantém, deu dp de x. E o 3 virou módulo de A dp de x, desvio padrão de x. Ora, desvio padrão vezes desvio padrão é a variância. Então, vai cortar com a variância que está lá em cima. Aí, olha só o que deu. Deu A dividido pelo módulo de A, que ela vai ser 1 se A positivo, certo? Ou vai ser menos 1 se A negativo, tá? Porque essa parte aqui vai dar sempre positiva, né? Então, se aqui for, se o A for positivo, vai cortar, vai dar 1. Se o A for negativo, esses caras vão ter sinal trocado, mas mesmo módulo. Então, vai dar menos 1. Então, olha só que legal. Eu mostrei que se eu tiver uma relação perfeitamente linear entre x e y, eu tenho uma correlação ou igual a 1 ou igual a menos 1, tá? Então, isso aí mostra que, de fato, né, eu estou mostrando para vocês a interpretação de correlação linear perfeita entre duas variáveis. Então, se a relação for y igual a x mais b, não tem outro jeito. A correlação tem que ser ou 1, se o a for positivo, ou seja, se o coeficiente angular for positivo, ou menos 1, caso o coeficiente angular dê negativo. Tá bom? Aí o que eu não vou mostrar é recíproca, porque ela é mais chata. É bem mais chata, na verdade. Eu só saberia que a correlação é 1 ou menos 1, e aí eu teria que mostrar que existe A e B que satisfaz isso. Seria mega chato. Tá? Enfim, eu acho que deu uma devagada, né? Mas pelo menos a gente conseguiu aplicar um pouco das propriedades, né? Às vezes essas demonstrações... Eu não sei para vocês, né? Eu queria aproveitar e perguntar, o que vocês acham de fazer essas demonstrações? Elas ajudam vocês ou não? Pode ser sincero, se vocês acharem assim, essas demonstrações para mim não acrescentam muito não, preferia fazer exercício. Eu posso passar a fazer mais exercício. Eu prefiro ter demonstração quando eu estou estudando e às vezes eu preciso entender alguma coisa, eu mesma tento demonstrar. Então, quando eu não consigo, eu acho bom ter na sua videoaula. Ah, entendi. Ah, valeu, Bruna. Alguém prefere ter menos? Se preferir, pode falar, não tem problema não. Assim, eu só pergunto porque... Enfim, o trabalho de dar aula, a gente molda a aula pelo interesse dos alunos, né? Claro que a gente tem um compromisso com a matéria e precisa passar de forma minimamente rigorosa, mas... Enfim, se vocês estiverem achando que tem muita demonstração, ou tem pouca demonstração, tem muita coisa que você passa direto, é só falar que eu adapto, tá bom? Bom, então muito obrigado aí pelo feedback e vamos fazer exemplo finalmente. Aqui, bom, vamos ver esse exemplo, que é o exemplo 2, a gente viu ele na aula 7, tá? Eu não vou refazer todo o exemplo, eu só vou fazer uma parte dele, porque é a parte que diz respeito à covariância, tá?
Mas, então, eu só queria relembrar o exemplo com vocês. E aqui eu tenho a solução dele, que eu vou usar a solução para resolver a parte de covariância. Mas eu não vou fazer a conta da solução aqui do lado, porque a gente já fez isso na aula 7, tá? Mas eu só vou passar pela conta feita aqui para a gente passar mais rápido. E aí eu vou chegar no exemplo que a gente vai querer ver lá adiante, tá? Então, no exemplo 2, que a gente tinha? Para cada uma das N Poisson lambda bolas de uma urna. Então, o que isso aqui quer dizer, né? Quer dizer que eu tenho uma quantidade aleatória de bolas numa urna, em que essa quantidade aleatória ela é gerada a partir de uma Poisson lambda. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu computador, gero uso o R para simular um valor da Poisson lambda, né, fixo lambda, e isso vai dar um valor inteiro, positivo, ou zero, né? Aí eu pego esse N, esse valor, chamo ele de N, então vi lá, saiu 5, então vou lá e pego 5 bolas e coloco na urna. Só que eu vou colocar essas bolas, elas têm 3 cores, elas têm 2 cores possíveis, ou elas são vermelhas, ou são azuis. Tá? Então a cor vermelha é atribuída com probabilidade P. Então, deixa eu só colocar aqui, só para ficar fácil de eu me guiar depois. E da cor azul com probabilidade Q, que é 1 menos P. Então, o que acontece? Para cada bola que eu for colocar nessa urna, eu vou escolher com uma probabilidade P, eu vou colocar uma bola vermelha, né? Então sorteei lá que são, sei lá, 5 bolas, então com probabilidade P. Aí eu pego a primeira bola, eu falo assim, essa primeira eu vou botar de qual cor? Vermelha ou azul? Aí eu sorteio com probabilidade P, eu coloco vermelha, com probabilidade 1 menos P, eu coloco azul. Para a segunda bola eu faço a mesma coisa. Vou fazendo isso até colocar as minhas 5 bolas lá na urna, tá? E aí tenho 2 variáveis aleatórias. Uma chama x, né, seja x o número de bolas vermelhas, que eu vou sortear, e y o número de bolas azuis, tá? De forma que o x mais y é igual a n. Então na verdade nem sorteio tem. Eu escolho quantas bolas eu vou ter e vou colocar na urna. E aí o número de bolas vermelhas eu chamei de x e o número de bolas azuis eu chamei de y. Então eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui também para não. Depois eu posso ficar trocando esses valores. Aí eu acho que é mais fácil se eu botar pintar de vermelho, pintar de azul. Então tá. A primeira questão. Aí bom, visivelmente o x mais y tem que ser n, né? Porque, enfim, o número de bolas vermelhas mais o número de bolas azuis é o número de bolas que eu coloquei naquela urna lá. Não estou colocando bolas de nenhuma outra cor. Então, vamos lá. Vamos pensar em quem é a FMP, né? A função de massa de probabilidade, ou só a função de probabilidade, conjunta do x e do y. Tá? Então, o que é a FMP? A FMP é P de x igual a x, y igual a y. Aí, isso aqui é difícil de calcular, né? Porque eu não sei qual o valor de n. Né? Isso é o que torna difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer o valor de n. Então, eu vou colocar isso aqui vai ser igual a P de n igual a x mais y. P de n igual a x mais y vezes x igual a x, y igual a y, dado n igual a x mais y. Por que vale isso aqui? Eu falei que não ia fazer a conta, acabei fazendo. Isso é a mesma coisa que n igual a x mais y e x igual a x e y igual a y. Isso é o lado direito, concorda? Porque aqui eu tenho 3 eventos e usei a regra do produto. Isso aqui eu chamei de A, então eu tenho que P de A interseção B é P de B dado A vezes P de A, tá? Foi só isso que foi feito. Agora, por que isso também é igual ao lado esquerdo, né? Ora, porque essa parte aqui não está me informando nada. Tá? Ela não está me dando nenhuma informação além do que eu já sabia. Ora, se eu estou calculando a probabilidade do x ser igual a x e o y igual a y, não tem outro jeito. O n tem que ser igual à soma, né? Então, eu colocar intersectar com essa informação aqui, eu não estou mudando nada. Porque se eu sei que o x é igual a x e o y igual a y, ora, é óbvio que o n vai ser igual a x mais y, tá? Então, eu posso adicionar essa informação, que na verdade é uma informação totalmente redundante, tá?
Quando eu faço isso, aí eu consigo dividir nessas, consigo calcular, fatorar nesses dois produtos aqui. E aí o que vai acontecer? Agora esse segundo, eu vou olhar, né? Aqui eu tenho P de x igual a x e y igual a y, dado que n é igual a x mais y. Aí é a mesma coisa. Se eu sei que o n é igual a x mais y, e eu sei que o x é igual a x, ora, isso aqui é redundante também, né? Então eu posso excluir ele da interseção, porque eu colocar aqui não alterou em nada. Esse evento é o mesmo desse evento aqui. Esses são os mesmos eventos. Esse, em conjunto, envolvendo x e y, é o mesmo evento desse daqui, se eu estiver condicionando em n igual a x mais y, tá? Esse condicionamento é importante. Se eu não sei que o n é x mais y, eu não posso fazer esse tipo de simplificação, tá? Então, daqui para cá, eu tirei essa informação que ela estava sendo redundante, mantive as mesmas probabilidades. E agora fica fácil, né? Por quê? O n é Poisson. Então, o que eu faço? Eu vou lá na Poisson, e é Poisson lambda, e eu substituo o n da Poisson por x mais y. Então, vai ficar E menos lambda, lambda elevado a n, só que o meu n é x mais y, então vai dar x mais y, dividido por n fatorial, ou seja, x mais y fatorial, tá? E essa parte daqui, bom, então essa parte ok, né? Isso aqui foi. E essa parte da direita, de onde ela vem? Bom, eu tenho x mais y bolas, das quais x tem que ser bolas azuis. Então, olha, o que eu vou ter é uma binomial. Deixa eu só anotar, talvez seja melhor eu colocar aqui, ó. X dado n igual a x mais y. Isso aqui é uma variável aleatória. É uma variável aleatória condicional a outra variável aleatória, tá? Essa variável aleatória, vê se ela não vai ser uma binomial, porque esse x é o número de bolas vermelhas na urna, sabendo que tem x mais y bolas na urna. Como o processo de colocar bolas na urna são tentativas independentes com probabilidade P, então o que eu vou fazer é eu tenho x mais y tentativas, né? E eu tenho x sucessos, que o sucesso é pintar a bola de vermelho. Então, isso aqui tem distribuição binomial, o número de sucessos x mais y, e probabilidade, número de tentativas, desculpa, x mais y. E qual é a probabilidade de sucesso? Ora, a probabilidade de sucesso é a probabilidade de pintar a bola de vermelho. Então é P. Então olha só o que deu. Deu exatamente a fórmula da PMF da binomial. Né? Só que o meu n agora vale x mais y. Então x mais y fatorial, x fatorial, né, porque a probabilidade do x é igual a x, vezes y fatorial. Essa primeira parte aqui é aquela combinação x mais y, x a x. E essa outra parte, bom, é aquela parte que veio da binomial também, né? Porque eu tenho x sucessos, então p elevado a x. E o número de fracassos? Bom, o número de fracassos, aqui é Q, é a mesma coisa que 1 menos P. E o Y nada mais é do que o N, x mais Y, menos x, né? Por quê? Se eu tenho x sucessos e eu fiz x mais Y tentativas, eu vou ter Y fracassos. Então isso explica essa parte. Mas para que eu fiz tudo isso? Porque aí rearranjando, né? Aí como é que você faz esse rearranjo? Essa parte é um pouquinho mais chata de fazer, mas você consegue rearranjar de tal forma que aqui o E a menos lambda eu vou escrever como E elevado a menos P lambda mais menos 1 menos P lambda. Menos 1 menos P lambda. Tá? Então, essa parte eu vou escrever assim. Então, vai vir o E menos P, eu vou deixar à esquerda.
o E elevado a menos Q lambda, que é essa parte, eu vou deixar na direita. E agora é só eu separar tudo que depende de x, vou deixar do lado esquerdo. Então aqui ficou um lambda x, tá? Esse x fatorial corta, x mais y fatorial corta com esse aqui. O x fatorial que estava aqui veio para cá. O p elevado a x veio para cá, para a esquerda. E aí juntou com o lambda elevado a x, ficou assim. E o y é análogo. Eu vou pegar E elevado a menos Q lambda, que eu já tinha feito aqui com vocês, deu isso. Q lambda veio daqui, né? Tanto Q quanto lambda estão elevados a y. Então vai ficar Q lambda elevado a y e Q y fatorial. Para que eu fiz tudo isso? Né? Por que eu não parei aqui? Bom, eu não parei aqui porque eu identifiquei que eu consigo escrever a conjunta como uma função h de x, uma função que só depende de x, vezes uma outra função g que só depende de y. Ora, como a conjunta fatorou em uma função que só depende de x e outra que só depende de y, essas funções elas vão ser nada mais do que a PMF de x e a PMF de y. Então, a PMF de x é o h de x e a PMF de y é o g de y. Tá? E é fácil de ver que é uma PMF, né? Porque isso aqui é uma densidade de uma Poisson, né? É elevado a menos coisa, que multiplica coisa elevado a y dividido por y fatorial. Então, isso aqui é uma Poisson de taxa coisa, né? Então, por isso que deu y Poisson Q lambda. E o x é análogo. X vai ser Poisson P lambda, né? Ufa! Tá, eu fiz isso não tem nada a ver com correlação nem com covariância, mas é porque a próxima questão vai. Então, o que a gente fez? Quando a gente encontrou a conjunta de x e y, a gente observou que as marginais eram essas, e além disso, observamos que x e y são independentes. Tá? Isso é importante, x e y são independentes. Cadê a questão? Caramba, eu acho que eu tô surtando, porque eu tinha feito isso ontem e agora eu não tô achando. Pera. Será que eu deixei na folha? Não, tá aqui. Tá aqui. Logo no próximo slide. Esse slide também é referente ao exemplo 2. Então, ele diz o seguinte, olha. Feitas essas contas, encontre a correlação entre as variáveis x e n, tá? Se fosse a correlação entre x e y, eu já teria terminado, né? Porque a correlação entre x e y é zero. Uma vez que eu mostrei que x e y são independentes, a correlação entre as duas vai ser zero. A gente já mostrou isso. A gente mostrou que, na verdade, a covariância é zero. Mas como a correlação é a covariância dividido por coisas que são positivas, porque esses desvios aqui sempre são positivos. Então, o único jeito de zerar é se zerar a covariância. Então, a covariância é zero se só se a correlação for zero. Então, a correlação entre x e y é zero. Mas ele está pedindo qual é a correlação entre x e n. Tá? Então, aí é por isso que eu tinha feito a solução aqui com vocês. Ó, porque ele falou assim, a gente viu no exemplo 3 que x e y são independentes, onde x é Poisson P lambda e y é Poisson Q lambda. Aí como é que faz a conta para ver qual é a correlação entre x e n? Então, primeiro eu calculo a covariância, e aí depois eu jogo na fórmula, porque a correlação é o quê? A covariância dividido pelos desvios de n e de x. Então, olha só, eu vou calcular primeiro a covariância, que é o que é mais difícil, está aqui em cima. Então, deu covariância de n e x. Quem é o n? Ora, n é x mais y, né? N é o número de bolas na urna. Então, o número de bolas na urna é o número de bolas vermelhas mais o número de bolas azuis. Então, a covariância entre os dois, entre x mais y e x, eu vou usar a propriedade distributiva. Vai dar covariância de x com x
mais a covariância de y com x. Esse cara é zero. A gente acabou de ver que a correlação é zero, a covariância é zero entre x e y. A covariância entre x e x é a variância de x. Então ficou var de x. Bom, quem é a variância de x? X é Poisson, P lambda. A gente mostrou lá na aula 5 que a variância de x na Poisson é a sua taxa. Então vai dar P lambda. Logo, covariância entre n e x é igual a P lambda. Foi o que a gente mostrou. Então, se a gente jogar na fórmula, quem é a correlação entre n e x? É a covariância dividido pelos desvios. Ou seja, P lambda dividido pelo desvio padrão de n. Ora, n lá em cima era o quê? Era uma Poisson lambda. Então, quem é o desvio padrão de n? Raiz da variância, ou seja, raiz de lambda. E quem é o desvio de x? X é Poisson P lambda, então vai dar raiz de P lambda. Tá? Então, essa raiz, com esse lambda vão embora, ficou só a raiz de P em cima. Tá? Ou seja, a correlação entre n e x deu raiz de P. Repara que essa correlação ela é um valor que pertence ao intervalo 0,1, tá? Então, tudo bem, tá? É um exercício sempre bom você olhar se a correlação que você calculou é um valor entre menos 1 e 1. Aqui, no caso, é um valor positivo, tá? Então, eu notei que ela é maior que 0, mas menor que 1. Então, é um valor possível realmente. Se eu fizer essa conta e chegar num valor que é maior que 1, tipo P mais 1, ou raiz de P mais 1, eu já sei que eu fiz conta errada, porque a correlação tem que estar sempre entre menos 1 e 1. Tá bom? Então, a parte que ficou faltando era a parte fácil, que era calcular a correlação. O que era difícil mesmo era mostrar a independência. A gente teve que fazer várias simplificações no meio do caminho, né? O slide anterior eu achei que foi bem mais difícil do que esse daqui. Mas, enfim, né? Bom, e aí a próxima parte é só um lembrete, né? Que é de propriedades da média e da variância. Então, o que acontece? Aqui a gente já viu todas essas propriedades, tá? É só porque a gente vai generalizar para mais de uma variável aleatória. Então, a gente já vinha fazendo isso, né? Se x é constante, é de C. Se C é constante, é de C igual a C. A gente já sabia disso. E a variância de C é zero. Também já tínhamos convencionado isso. Aqui, o valor esperado de AX mais B, A, valor esperado de X mais B, também não é novidade, né? Se o valor esperado é finito, tá, beleza. Vamos supor que o valor esperado existe, porque esse valor esperado, dependendo do caso, ele vai ser uma integral ou um somatório. Se for um integral definida na reta ou definido em um intervalo que não é fechado, tipo em um intervalo que não é limitado, né? Ele pode ser que a integral divirja, tá? E por isso que ele está falando aqui se é de x é finita, tá? Em alguns casos, e a gente já viu pelo menos um caso aqui que o e de x não era finito. Então, vamos supor que o e é finito só para a gente poder fazer a conta, para a gente poder fazer essa conta aqui. Então, a variância de x vai dar e de x quadrado menos e de x ao quadrado. A gente também já sabia. Var de ax mais b igual ao quadrado var de x, a gente também já sabia disso. O desvio padrão, acho que a gente nunca fez. Mas é fácil, porque o desvio é a raiz da variância. Então, se a variância é isso, o desvio padrão vai ser módulo de A vezes o desvio de x, tá? Então, também é imediato. Só um lembrete, a gente também viu que se o μ for igual a se a gente tiver e de x igual a μ e a variância de x igual a sigma 2, todas finitas, né? Então, essa distribuição Z vai ter média 0 e variância 1. A gente viu isso como padronização, né? Para que isso seja válido, não precisa que x seja normal. X pode ser qualquer variável aleatória. Se você pegar uma variável aleatória, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, essa variável vai ter média 0 e ela vai ter variância 1, tá? E aí a gente viu que se o x fosse normal, né, então a gente teria que o x menos μ também seria normal. Então, se x é normal,
se x era normal μ sigma 2, então esse x menos μ sobre sigma também seria normal. Bom, se ele é normal, falta completar com a média e a variância. A média de qualquer variável padronizada, qualquer x menos μ sobre sigma, vai ser sempre 0, a média. E a variância vai ser sempre 1. Então isso aqui vai ter que dar uma normal 0,1. É só um lembrete, porque aí a gente vai falar agora de esperança e variância de combinações lineares de variáveis aleatórias. E aí eu vou parar nesse slide, depois que eu falo sobre isso, para deixar os exemplos para a gente fazer. Eu tinha falado que a gente ia fazer exemplos de normal, mas acabou que não deu tempo de chegar no exemplo. Mas na aula que vem, eu definitivamente começo pelo exemplo, porque a gente já ficou sem fazer exercício de normal. A gente fez alguns na aula passada, mas foi bem pouco. Então na aula que vem eu começo daqui onde eu terminar. Eu só vou ler esse slide com vocês e a gente termina a aula, tá? Então, bom, o que esse slide fala é sobre esperança e variância de combinações lineares de variáveis aleatórias, tá? Uma observação é que a soma de variáveis aleatórias ou a combinação linear de variáveis aleatórias pode ser complicado de você achar. Por exemplo, se eu definir isso aqui como y, uma pergunta que fica é, bom, eu tenho variáveis aleatórias x1 até xn, e a minha pergunta é quem seria a PMF de y? Né? Tipo, qual é a distribuição dessa combinação linear de variáveis aleatórias? Em geral, essa é uma pergunta difícil de você saber, de você conseguir responder, tá? Mas, bom, em contrapartida, o valor esperado e a variância dessas variáveis aleatórias é fácil de obter, né? A gente já vinha usando isso aqui várias vezes, né? Que era aquela noção de que o valor esperado de uma combinação linear é a mesma combinação linear dos valores esperados, tá? Então, isso aqui é só formalizado. O valor esperado da soma de AI xi, onde I varia de 1 até n, é a soma dos valores esperados, e aí dentro, né, isso aqui eu posso escrever como a soma dos valores esperados, aqui em I igual a 1 até n, e aí eu tiro de cada valor esperado, eu tiro essa constante lá, então vai ficar somatório I indo de 1 até n, aí é de xi, tá? Exatamente como deu a fórmula. A gente já estava usando essas propriedades, na verdade. E a variância? A variância é um pouco mais chata, né? Olha como é que é a fórmula para a variância. Variância da soma de AI com xi, né? Vai ser a soma. É o mesmo princípio, tá? Eu vou passar a variância, passa para dentro, né? Entre aspas. E aí o que você vai ter vai ser a soma das variâncias de AI xi. Aí para tirar o AI eu tenho que tirar sempre ao quadrado. Então ficou esse termo. Só que tem mais um termo, né? Eu pararia aqui se os xis são todos independentes. Se os xis são independentes, aí beleza. Aí acabava aqui. A gente acho que até já usou essa fórmula algumas vezes. Mas nem sempre os xis vão ser independentes. Então, em geral, quando eles não são independentes, eu tenho que incluir esse outro termo estranho aqui. Que termo é esse? É duas vezes a soma de todas as combinações de todas as escolhas que eu puder fazer entre I e J. Aí esse I menor que J é só para não repetir, tá? Porque eu posso ter I igual a 1 e J igual a 2, mas também posso ter J igual a... Não, desculpa. Também posso ter I igual a 2 e J igual a 2. Aqui eu só estou contando J igual a 1, desculpa. Aqui quando eu denoto I menor do que J, eu só estou tomando casos, combinações de I e J, para as quais o I é menor que J. Isso é para não repetir, para não calcular duas vezes o I igual a 2 e J igual a 1, é a mesma coisa que o I igual a 1, J igual a 2. Se você olhar o que está dentro, né, vai coincidir, só vai trocar. Mas como tudo aqui é simétrico, tipo, o produto é simétrico, com variância simétrica, então não importa a ordem. Tá?
Então eu tenho que incluir, se o x e o y, se o x e y não são independentes, eu tenho que incluir esse termo da direita, tá? E vamos ver que esse termo não é necessário quando a covariância, quando x e y são independentes. Por quê? Se x e y são independentes, todas essas covariâncias aqui vão dar zero. Então essa parte aqui vai embora. Por isso que antes eu falava com vocês, então, gente, quando for separar a variância da soma, só pode separar se forem independentes. Essa é a razão. Porque, na verdade, a forma geral inclui termos de covariância, tá bom? Só para vocês verem por que vale isso, e aí eu vou terminar a aula, é só porque essa variância aqui é a covariância de AI xi, somatório em I, e aqui vai ser somatório em J, tá? Tanto faz os índices, tá? Eu estou colocando diferente só para não misturar. Aí, como vale aquela distributividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todos os pares possíveis, né? Isso aqui vai dar todos os pares possíveis em I e J. Da covariância, aí eu já vou tirar, tá? Vai dar todos os pares possíveis, covariância AI xi e AJ xj, mas só que o AI vai sair, e o AJ também. Então ficou covariância xi com xj. Aí, o que eu vou fazer? Aqui são todos os i's indo de 1 até n, e aqui são todos os j's de 1 até n. Se eu escolher o i igual a 1, j igual a 1, esse cara simplifica, porque vai dar... Se eu escolher o i igual a 1, vai dar ai ao quadrado, e o j igual a 1 vai dar ai ao quadrado, covariância de xi com xi, que dá var de xi. Tá? Então aqui eu estou pegando só os pares, i igual a j. Aí falta eu incluir os pares em que a soma, em que o i vai de 1 até n, o j vai de 1 até n, e o i é diferente de j, porque quando o i é igual a j, eu caio nesse caso. Agora, se eles forem diferentes, aí eu mantenho ai, aj, covariância de xi com xj. Aí, ó, deu quase igual o que está aqui. A única diferença é que aqui eu estou contando só os i's menores que j, que vão ser a metade dos caras que estão aqui, né? Aqui vai ter o caso i igual a 1, j igual a 3, mas também vai ter o caso i igual a 3, j igual a 1. Então, para cada combinação que eu tiver de y de i com j aqui, eu vou ter a mesma do j com i trocado. Então, aqui eu posso fazer esse somatório, ao invés de escrever assim, eu posso colocar como somatório duplo, mas eu só vou pegar os i's os i's menores que j. Só que aí só vai ter a metade de termos nessa soma. Para eu manter o mesmo valor, eu tenho que multiplicar por 2. Aí por isso que deu essa coisa aqui, né? Bom, ficou corrido aí o final, mas enfim, era isso que eu tinha para falar. Então tem que tomar cuidado. O valor esperado de combinação linear você separa como combinação linear dos valores esperados e não precisa de independência, não precisa de nada. Você sempre pode escrever assim. Agora, a variância não. Variância tem que tomar cuidado. Primeiro, tem que ver se os xi são todos independentes. Se forem independentes, essa parte some. E aí você pode separar como soma de ai ao quadrado vezes a variância. Lembrando que tem que botar o quadrado para não dar negativa, né? E se forem independentes, tem que incluir as covariâncias 2 a 2. Essa soma aqui, só que ela está dizendo é que ela está pegando todos os pares x e xj e somando eles, tá? Bom, pessoal, é isso. Por hoje a gente termina aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. E a gente se vê na quarta-feira, tá? Hoje eu ainda vou colocar a lista de exercícios. Eu já fiz os exercícios já coloquei na lista. Eu só vou, talvez, colocar mais um ou dois. Eu acho que tem pouco exercício de normal, então acho que eu vou colocar mais alguns. E aí eu posto lá para vocês, tá bom? Lá no Classroom. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, podem ficar à vontade por aí, mas a aula terminou. Mas se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu ainda vou estar por aqui para
fazer esses uploads aí lá no Classroom e tudo mais, tá bom? Um abraço para todo mundo. Um abraço. Vamos lá.